Pois bem, o exercício de número 3, ele diz o seguinte: qual a posição do termo de valor 17, na sequência dada por... Então aqui, ó, sempre quando eu vou resolver um exercício que envolve sequência, eu vou ter sempre uma lei de formação, certo? Então a minha lei de formação aqui é qual? É a n igual a menos 3 mais 5 que multiplica por n. Sempre tem uma lei de formação. Esse n, da mesma forma, pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero, o n asterisco. Certo? Não se justifica resolver um exercício de sequência sem que haja uma lei de formação. É lógico. Uma resolução. Só que esse exercício aqui é um pouquinho diferente. Aqui, ao invés de ficar estipulando valores para n, né, para ir descobrindo os elementos da sequência, o exercício diz o seguinte: ele quer saber qual a posição, quer dizer, qual é o elemento, né, o último elemento da sequência de 17. Tá? Ora, a lei de formação, como eu já disse, é a n igual a menos 3 mais 5n. Logo, se o an, que é o último elemento, é igual a 17, eu vou pegar aqui então no lugar do an e vou colocar o 17, certo? Então o an ele vale 17, tá entendendo? Então no lugar do an eu vou botar 17, é igual, aqui eu vou repetir, ó, menos 3n mais 5n. Isso implica o quê? Que esse valor de an, eu vou pegar esse menos 3, vou passar aqui para o primeiro membro, como se eu estivesse resolvendo a minha equação. Pego esse menos 3, passo para cá, certo? Então, ele está aqui no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro com sinal positivo, certo? Então, vai ficar 17 mais 3, então deu 20. Então, já fiz direto aqui, eu coloquei então que 20 é igual a 5n, porque o 5n, já que eu passei o menos 3 aqui para a esquerda, para o primeiro membro, o 5n ficou sozinho. Certo? Não confundem. Lembra? Sempre quando eu troco um elemento de membro, eu tenho que a operação se inverte. Então, se ele estava subtraindo aqui no segundo membro, eu trouxe ele aqui para o primeiro membro, ele vai vir somando. Certo? Então, a subtração passa a ser adição aqui no primeiro membro. Então, ficou 20. Então, 20 é igual a 5n. Eu tirando o valor do n, vai ficar igual a 4, ou seja, isolando o n sozinho aqui, ó, vamos que eu pegue esse 5, jogo aqui para o segundo membro, ele também, só que aqui, ó, o inverso da multiplicar. Nesse caso aqui, quando eu trouxe o menos 3 para cá, ele vem invertendo a operação, era a subtração, veio para cá como adição. Aqui o 5, ele é multiplicação, né? Eu jogo ele para o segundo membro, ele vai vir como divisão. Então o valor do n ficou igual a 20 dividido por 5, deu 4, certo? Resolvido então o nosso exercício. O exercício pergunta o seguinte: qual é a posição do termo de valor 17 na sequência dada por an menos 3 mais 5n? A posição é a quarta posição, o elemento ocupa a quarta posição. Logo, 17 é o quarto termo da sequência. Certo? Então aqui nós concluímos mais um exercício, do nosso assunto. E vamos fazer aqui uma observação aqui bastante interessante, né? Observação: existem sequências que não têm expressão de termo geral, ou seja, existe sequência que nós não conseguimos montar uma lei de formação para ela. Lembra que eu disse que todos os exercícios têm que ter uma lei de formação? Sim, tem que ter. Mas o interessante da matemática, que até na matemática tem as exceções, né? Existem sequências que a gente não consegue montar uma lei de formação para ela, certo? Ou seja, ela não tem uma expressão de termo geral, mas ela pode ser expressa por uma propriedade comum de seus termos. A gente sabe que é uma sequência, né? Nós sabemos que é uma sequência, só que nós não conseguimos criar uma lei de formação para essa sequência.
Então vamos dar um exemplo de uma sequência que nós não conseguimos estipular uma lei de formação para ela. Vamos? É os números primos positivos, não é? 2, 3, 5. Vocês estão lembrados do que vem a ser um número primo? É aquele número que é divisível somente por ele mesmo e pelo número 1. Por exemplo, o 2. Quais são os divisores de 2? 2 e o número 1. Aliás, é o único número par, não é, que é primo. Recordando. Então, o 2 é o único número que é divisível, número par que é divisível somente por ele mesmo e também pelo número 1. O número 3, quais são os divisores de 3? Só ele mesmo é o número 1. Quem são os divisores de 5? Só ele mesmo é o número 1. Quem são os divisores de 7? Só ele mesmo e o número 1. Quem são os divisores de 11? Eu só consigo dividir o 11 por ele mesmo pelo número 1. Quem são os divisores de 13? Eu só consigo dividir 13 por 13 mesmo pelo número 1. Certo? Então, esses são números primos. Então, os números primos ele formam uma sequência aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Agora, se eu pedisse, forma uma lei de formação, cria uma lei de formação de tal forma que eu consiga criar todos esses números primos positivos aqui. Eu não vou conseguir, certo? Então, daí a gente chamar atenção, né, para essa observação.